Vamos para mais um cafezinho e vamos falar de pleno, júnior, sênior, alguma coisa aí, vamos lá? Esse cafezinho aqui eu tô respondendo a perguntas de vocês aí, né? O Michel Bernardo 6883, né? Perguntou 2 dias atrás, faz um vídeo sobre pleno, né? E aí assim, meio genérico, mas vamos lá, né? Vamos fazer esse vídeo aí, né? Eu não sei exatamente o que você tá perguntando aí, Michel. Se você achar que esse cafezinho aqui não cobriu a sua resposta, a sua dúvida, então fica à vontade de mandar outra pergunta aí que a gente pode refazer um vídeo, né? Assim, cafezinho é coisa da hora, assim, esse roteiro a gente faz com o que dá na cabeça, né? Não quer dizer que é despreparado, não, aqui tem experiência, né? Assim, quando a gente tem 20 anos de experiência, a gente tem bastante bagagem para falar, né? Mas vou falar sobre pleno, assim, eu quero começar contando a minha experiência, como eu me tornei pleno, né? Começar assim, eu fui trabalhar numa empresa, isso 20 anos atrás, tá, galera? Então, muito cuidado tentar comparar com hoje em dia, tá? Assim, uma galera tenta comparar e são outros mundos, né? E para começar 20 anos atrás era muito incomum assim você crescer muito rápido. Então, assim, você tinha que comer capim ali como júnior, né? Então, assim, quando eu entrei numa empresa, né, e fiquei ali 6 anos trabalhando como júnior, né? E o que eu achava engraçado daquela empresa é que eles me exigiam como júnior com uma maturidade absurda, assim, que eu tivesse uma maturidade muito absurda, que hoje, depois quando eu me tornei sênior, eu voltei para a empresa, eu tive pessoas plenas abaixo de mim e falei assim, nossa, mas eu como júnior eu era muito mais preparado que essas pessoas, né? Mas por que tinha essa diferença? Porque, assim, esses cargos, né? Primeiro que eles são definidos aleatoriamente, né? Então, assim, você vai para uma empresa é uma coisa, você vai em outra empresa é outra coisa, você vai para a gringa é outra coisa, por exemplo. Hoje eu tô numa empresa que não tem essas graduações de sênior, júnior e pleno, né? Tem, não sei se tem, né? Eu, não, eu não sei se tem, assim, tipo, eu entrei num cargo, fui para um outro, né? Eu virei especialista, né? Então, na época tinha, mas agora mudou. Eu não conheço muito que tem para baixo de mim, conheço que tem para cima de mim, né? Isso é meio assim, é meio desconhecido, né? O que é um júnior, o que é um pleno, o que é um sênior. Eu quero tratar disso aqui, né? Bom, o júnior, a gente não esperava absolutamente nada de um júnior, né? Assim, na época que eu comecei, se esperava que ele fosse formado em um curso de correlato ali, um ciência da computação, uma engenharia da computação, mas eu comecei em 2006 a trabalhar, acho que 2006 ou 2006, se não me engano, 2007 eu já estava formado, né? Então se esperava que você tivesse alguma formação numa área correlata, só isso, né? E se esperava também algum tipo de maturidade do mundo corporativo, né? Coisa assim que eu acho que é muito bom para as pessoas, às vezes eu falo disso aqui, mas essa é uma coisa que é difícil você pegar. É difícil você pegar a malícia do mundo corporativo, é difícil, é muito complicado, né? Eu mesmo demorei muitos anos, eu fiquei como júnior, assim. Primeiro que tinha aquela ideia que o Google estava se pondo lá como uma empresa legal, não sei o quê, mas assim, eu olhava para ele e falava assim, cara, o mercado agora é essa coisa, de coisa legal, mas não é, cara. O mercado de trabalho ainda é aquele mercado clássico, chato, de ver aquele filme Como Enlouquecer Seu Chefe, o nome oficial Office Space. O mercado de trabalho ainda é aquilo, cara. Só que é mascarado como uma coisa legal, né? Assim, não se engane que as pessoas estão colocando videogame para você. Não se engane. Isso é bobeira, né? Então, o Júnior, né? Ele não é esperado nada, né? É esperado assim, que ele não sabe nada, né? Uma das características do Júnior é que ele precisa de ajuda para fazer as atividades, executar as atividades. Então, assim, se você já não precisa de ajuda para fazer, se alguém, você chega numa reunião lá, fala, ó, a sua atividade é tal, 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 e você pega aquela coisa ali, vai pro seu cantinho, faz as suas coisas e volta, e fala, ó, terminei. E as pessoas falam assim, nossa, cara, tá tudo certo aqui, você fez as suas atividades. Cara, você não é mais Júnior. Você já virou um pleno. Por quê? Porque essa é a diferença entre Júnior e pleno. Pleno, ele é pleno, ele consegue desempenhar a atividade dele sem ninguém limpando o bumbum dele, tocando a fralda e passando talquinho.
Tipo, essa é a diferença do júnior para pleno, né? E qual que é a diferença? E aí, assim, o pleno, qual que é esperado do pleno? Que ele consiga fazer as atividades deles. Tipo, você bota ele ali no canto e ele vai fazer, né? Não é esperado dele nada no nível empresarial, assim. Tipo, não é esperado que ele saiba o que o time tá, as deficiências do time. Não é esperado que ele chegue pro chefe, olha, a gente precisa ter um tratamento assim, porque ó, o time nosso não entende de Java ali, ou cara, a gente tá usando aqui JAX-RS, eu posso fazer uma apresentaçãozinha. Não é esperado isso. Isso é uma coisa de sênior. Qual que é a diferença do sênior? O sênior, ele já consegue fazer a atividade dele sozinho, óbvio, né? Porém, o sênior, ele vai fazer o quê, né? Ele vai conseguir olhar para o time, entender as deficiências do time e proativamente ir lá e tentar resolver alguns problemas. Assim, o sênior é aquele cara que chega no júnior e fala assim: ô, cara, eu tô vendo aqui que você tá dando umas patinadas aqui, vamos conversar? E aí, assim, muitas vezes as pessoas veem esse conversar como negativo, né? Eu mesmo via assim, isso quando eu comecei, porque a gente é tratado de forma assim, que toda vez que chega alguém pra conversar é pra dar porrada na gente, né? Mas não, tipo, pô, cara, ó, eu vi que o sênior pode chegar assim: olha, eu vi que você tá tendo deficiência e tal coisa, então eu vou te passar uns posts de blog pra você dar uma lida, ou vou te passar uns vídeos pra você ver, e eu quero ver seus comentários, né? E aí marca uma reunião ali, tipo, e aí isso não é uma reunião de 1 a 1 com o seu chefe. Isso é uma reunião de mentoria. Então, assim, o sênior, ele vai ter uma capacidade de mentoria. Aliás, um livro que eu recomendo, que eu tava vendo o livro, aqui, deixa eu ver se ele tá ali, né? Não tá ali. Eu vi um azulzinho, mas não é. Que é aqui no Brasil chama A Arte da Gestão, que é um nome horrível. Mas ele chama em inglês The Manager's Path, o caminho da gestão, né? E aí, por que tem essas diferenças de tradução, né? Assim, o The Manager's Path, ele coloca como se... Ela coloca, né? É uma autora, né? Ela coloca como natural você evoluir a uma gestão, né? E em algum momento você vai escolher, não, eu não quero fazer gestão, né? Eu quero trabalhar eu quero ser alguém meramente técnico, mas gestão vai fazer parte do seu dia a dia. Fazer como? Com mentoria, de entender algumas deficiências de time, trabalhar elas, né? Então, o The Manager's Path, no The Manager's Path, ela coloca, a autora, que isso é natural, né? Tanto o crescimento como o trabalhar com gestão em algum momento, né? E eu acho assim que a arte da gestão vai lembrar o quê? A arte da guerra. Por quê? Porque para o empresariado brasileiro, para a cultura empresariado brasileira, né, gestão é guerra. Por quê? Cara, porque a gente sempre foi um país brutal que tem muita herança escravocrata dentro mesmo das empresas. Então, muitas vezes, você vai chegar numa empresa ali e você vai ver que seu chefe te trata como se ele fosse teu dono. É porque eu quero você aqui às 6 da manhã para fazer não sei o quê. Tipo, você fala assim: olha, desculpa, eu sou 6 da manhã, o meu combinado no horário de trabalho é às 8, então eu vou chegar às 8 aqui, né? Se você precisar de mim, me avisa que a gente consegue malhar um pouquinho, mas eu vou sair mais cedo, tá? Então, assim, você tem que sempre negociar isso, né? Mas voltando aqui, né? Eu até esqueci porque eu ia citar o The Manager's Path, né? O Arte da Gestão, mas o sênior ele tem que... assim, entendi. Eu ia citar porque assim, né? A gente às vezes acha que o sênior, por ser técnico, é uma coisa meramente técnica. É o cara que se senta no canto. Não é meramente técnico, né? Ele tem que estar consciente do projeto, tipo, ele tem que estar pensando assim, cara, o que eu posso trazer de conhecimento técnico que está faltando aqui no time, né? E aí você vai chegar no nível de senioridade. Observa que tem muitos outros caminhos, mas eu limitei a 3 aqui porque eu acho que eles são os básicos, né? Assim, você não vai falar de, não, porque o que é tech lead? Cara, tech lead tem... Eu já vi 2 tipos de tech lead, né? Um tipo que é meio que um gestor de projeto meio que informal, um tipo que é um arquiteto meio que informal, então ele é um líder técnico. Eu já vi 3 tipos, né? Eu já vi tech lead que é como se fosse assim, ó, esse cara aqui é a nossa liderança técnica aqui de Java, então ele vai responder, e aí ele tinha alguns tipo consultoria, fazia consultoria junto com a empresa, né? Então assim, ele servia para responder dúvidas de cliente. Então assim, tech lead é uma coisa também muito dispersa, que não tem essas nomenclaturas, elas não têm uma resposta. Não, o tech lead é isso, o sênior é isso, o júnior é isso, o pleno é isso, né? Isso não existe, né? Então, assim,
se você é pleno, né? Saiba que assim, a sua função é saber desenvolver software independentemente, plenamente, sem nenhum empecilho, né? Vamos falar por empecilho aqui. O júnior, ele vai ter empecilhos constantemente. O pleno, ele não tem tanto empecilho, né? Para desenvolver, né? E o sênior, ele vai conseguir remover os empecilhos dos outros, né? Esse é o esperado, né? Tem algumas coisas a se ponderar, por exemplo, assim, a gente pode pensar, a gente pode ter um entendimento errado, né? Assim, tá, então quer dizer que o sênior não pode ter dúvida. Não, calma. Não ter dúvida é uma coisa, né? Porque assim, perguntar é básico, né? Assim, as pessoas têm que perguntar, porque perguntar é uma forma de comunicação, né? Então se o sênior tiver dúvida, ele pode chegar assim, ô Júnior, corre aqui, me explica como é que funciona isso aqui, porque eu não estou entendendo. É normal isso, é normal, né? O que eu falo é assim, tipo, quando ele domina a tecnologia e ele sabe perguntar bem, né? Então, assim, o júnior, ele não vai saber disso. Então vai precisar de uma intervenção de fora, né? Tipo, você tá ali com o júnior, o pleno tem que ficar atento, o sênior tem que ficar atento para o quê? Saber assim, olha, ele tá conseguindo, ele tá dizendo, porque muitas vezes o cara não sabe nem reportar, que não tá, né? Ele acha assim, puta, cara, eu tô... E aí o cara fica com medo assim, nossa, eu não tô conseguindo fazer isso, eu tô perdido, e ele fica lá parado sem nem perguntar, né? Tipo, cara, você travou no negócio? Conversa com as pessoas, né? Conversar não dói, né? E se conversar doer, aí, cara, sai da tua empresa que já tá complicado, né? Então não quer dizer que o sênior não possa ter dúvida, ele sabe, mas ele vai saber também externar aquela dúvida, ele vai saber resolver ela, né? Enquanto o júnior não vai saber responder essas dúvidas, né? Então assim, se você é pleno, isso é o que se espera, né? Aí você fala assim, beleza, e como é que eu começo a me tornar sênior, né? Acho que você começa primeiro se tornar mais experiente nas tecnologias que você trabalha, porque uma das coisas, cara, cara, uma das coisas que faz o júnior, o pleno e o sênior, né? Eu lembro da empresa lá que eu fiquei 6 anos como júnior, é assim, uma das coisas que faz você amadurecer é ter contato com o desafio, né? A empresa que eu trabalhei lá, ele não botava a gente em contato com o desafio, né? Você ficava ali no canto desenvolvendo, aí quando o software para produção você não tinha contato, né? Ele sempre escolheu algumas pessoas que eram as pessoas que iam crescer, né? Ele já pré-escolheu ela para ter o contato com aqueles alguns mais o que é mais desafio, né? Então eles faziam essa pré-seleção ali para quê? Porque assim, olha, eu tenho as pessoas que eu sei que vão crescer e eu já preparo elas para crescer, porque esses aqui eu não quero. Eu quero que eles fiquem ali no cantinho deles, com os defeitinhos deles. Por quê? Porque eles são baratos. Manter uma pessoa como júnior é bom pra. Se a ela for boa, né? Tipo, é bom, é barato. Tipo, deixa ele ficar ali no cantinho dele. Se ele não tá pedindo aumento, deixa, deixa eu manter o meu custo aqui, né? Mas, voltando aqui ao que eu ia falar, que eu já me perdi, né? Isso tá comum, né? O pleno, né? Como é que ele fica pleno? Né? Ele vai ter que começar a entender mais como é que os times funcionam, entender mais as decisões do time, então comece a conversar, né? Primeiro você tem que ali ser alguém altamente experiente. Agora eu entendi o que eu lembro que eu estava falando, né? Você tem que ser alguém altamente experiente na sua tecnologia, né? Por quê? Quando você encontra esses desafios, que é o que eu estava falando, quando você encontra esses desafios, você já vai reconhecer eles no futuro, né? Então, por exemplo, hoje, muitas horas eu estou desenvolvendo, né? E eu tenho um feeling muito bom, tipo, olha, isso vai dar merda. Isso vai dar merda. Mas não é porque eu encarno o Alan Turing aqui e não é porque eu tenho uma entidade especial que. Não é só porque eu já vi isso no passado. Eu já encarei isso em alguns momentos, né? Então essa experiência de você, cara, você já enfrentou essas situações no passado, isso é o que te prepara ali pra você ver algumas dos problemas do dia a dia, né? E assim, tem também uma outra questão, e aí 14 minutos já, tá terminando, que eu falei acho que no meu segundo vídeo sobre design de código, né? Que muitas vezes eles passam pra gente uma visão de que, tipo, existem pessoas que já nascem preparadas. Cara, isso é a coisa mais babaca que existe, né? Assim, tipo, é como se isso é muito tipo, não, tal pessoa é muito boa, não sei o quê. Porque, cara, ele é um ser iluminado. Isso não existe. Às vezes a pessoa chega já preparada no trabalho, sim, né? Mas por quê? Porque ela teve um preparo prévio, né? Por exemplo, eu vivo incentivando meus filhos a pensar no dia a dia que eles vão fazer. Olha, você quer fazer tal coisa? Qual é o seu planejamento? Por quê? Porque eu tô
querendo ver se eles conseguem fazer planejamentos, né? Enquanto tem gente que chega no mercado de trabalho sem nem saber como se planejar. A pessoa olha o negócio e fala assim, cara, não sei por onde começar, não sei o que. Então, assim, tipo, as escolas também de elite já preparam o aluno para isso, né? Algumas escolas de elite já preparam o aluno para quê? Para ele ter a experiência dele saber se planejar, dele saber fazer uma apresentação, né? Por exemplo, esse meu canal aqui, ele é um grande experimento de como fazer a apresentação. Caso você nunca tenha percebido. Esse canal é um grande experimento de como fazer a apresentação. E aí, assim, se você quer ser um bom sênior, saiba fazer uma apresentação. Saiba pegar um tema, mesmo que seja ali do seu trabalho, olha, qual é a melhor forma de a gente conseguir reduzir o número de bugs aqui, né? Ou o que é design de código, né? Ou por que clean code é uma merda, né? Ou, sei lá, por que a arquitetura hexagonal é ultrapassada? E aí você vê que eu já dei os temas baseados na minha opinião, né? E se você ficou chocado com ela, volta nos vídeos aí que eu falo disso tudo aí, né? Então, assim, saber. O sênior vai ter mais experiência, saber fazer uma apresentação, ele vai saber conversar com o cliente, que também é uma coisa que é bastante difícil, saber quais são os interesses do cliente, saber ter uma malícia, uma malíciazinha que eu dificilmente tenho, né? Assim, que eu olho pro software e falo, cara, isso é um bug, né? Aí meu diretor puxa assim, cara, não fala que isso é um bug, pelo amor de Deus, né? Por quê? Porque se eu falo que isso é um bug, né? Eu tô dizendo que, pô, a gente ele é culpa nossa. Se eu falo que é uma falha, né? Isso aí não, a gente não avaliou ainda. Se eu falo que é um problema que é uma funcionalidade não implementada, né? Isso aí é um problema que é um ticket novo, né? Então tem essa malíciazinha, tem assim, se você vai conversar com o cliente, você precisa ter essa malícia. Por quê? Porque, cara, bug, você dizer um negócio, isso é um bug, isso tem uma implicação comercial, né? Então, é isso aí, pessoal. Então, assim, falei aqui sobre o ser pleno, né? Se cobriu ou não cobriu, Michel? Pô, aí você vai, você me pergunta, né? Porque assim, falei um monte de coisa, cara. Falei um monte de coisa mesmo, né? Eu espero ter te ajudado em alguma coisa. Então, assim, se quer que eu fale mais de sênior, não sei, eu acabei fazendo vídeo dos três, né? Assim, na empresa que eu trabalho, eu sou especialista, né? Não sei como é que funciona muito, porque o meu time está muito chuto, né? Porque eu fico no meio de campo entre três times, então assim, meu time ele é muito chuto, né? A gente tem dois times muito grandes, um em Kuala Lumpur e um na China, na Índia, né? Então eu fico meio que, tipo, eu não participo desse time muito grande, então eu não sei como eles são organizados, né? E também que assim, no time de produto que a gente trabalha, a maioria é sênior, né? A maioria, a nível sênior, quem tá júnior é os times aqui do Brasil, ou alguns outros times. Então era isso, pessoal, muito obrigado. Espero ter te ajudado. Se ficou alguma dúvida, manda pergunta em geral, assim, tipo, é legal. Eu curto de responder as perguntas, né? Apesar que as views de perguntas é muito baixo, mas foda-se, né? Tipo, eu não sou interessado por views, né? Então, espero ter te ajudado. Curte, compartilha, dá o comentário, isso ajuda a gente. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado e valeu.